Olá, pessoal, sejam bem-vindos à quarta e última aula do capítulo de número 32 do livro de Gênesis. Eu peço que, se você não assistiu às aulas anteriores, 1, 2 e 3 deste capítulo, que você o faça, senão você não vai entender absolutamente nada do que está sendo dito aqui, ok? Então, por favor, assista desde o começo. O ideal é assistir a série de Gênesis desde o começo, mas caso isso não seja possível para você, pelo menos do início do capítulo até aqui. Bom, vamos falar então agora sobre como o texto do Reino do Sul realizou uma mudança de foco, né? Então nós temos aqui o comentário da Oxford Bible Commentary, Gênesis 32, de 1 a 21. Agora, ciente de que ele está perto da terra de Edom, a casa de Esaú, e temeroso por sua vida e pela vida de sua família, ele envia uma embaixada, né, a Esaú, aprendendo que Esaú está avançando em sua direção com uma forte força militar. Ele ora ao Senhor para protegê-lo e em seguida faz preparativos para o encontro, enviando uma mensagem conciliatória a Esaú para levá-la com presentes valiosos que ele envia em prestações, ficando ele mesmo com sua família na esperança de protegê-los em caso de ataque. Aqui o leitor encontra o herdeiro da promessa e sua família em perigo de suas vidas, e mais uma vez a narrativa é desacelerada para aumentar a tensão dramática. Essa coisa da promessa, do herdeiro da promessa, né, da promessa abraâmica, etc., estar ameaçado, estar em exílio, tentando voltar, tá com uma ameaça, mas tem que confiar no eterno, tem que confiar na promessa, etc., é muito típica do Reino do Sul, principalmente no período pós-exílico, né, em que o povo precisou de muita esperança para reconstruir Judá, para acreditar na importância de reerguer Judá. Né? Judá estava totalmente destroçado, né? E aquela região, além de estar destroçada, estava ocupada, né, por povos inimigos, povos vizinhos. Ninguém ficou esperando Judá voltar das férias na Babilônia. Né? E, além disso, uma região duríssima, né? Semiárida. Você, para poder plantar e colher algumas coisas, você leva meses, outras você leva anos. Né? Então, você tinha que ir com todo um planejamento de como é que você ia se sustentar naquele período, até que a colheita fosse realmente produzir alguma coisa. Enfim, foi muito complicado, foi um período muito difícil. Então, essas mensagens de esperança, de tensão, de perigo, mas que se resolvem com a bênção do Eterno, eram muito importantes. Eram formas que foram encontradas pelos profetas, pelos escribas, etc., de estimular o povo. E deu certo. Né? Então, aqui você tem uma mudança de foco, praticamente outra história. Né? Por acaso ela está lá no meio, né, para quebrar uma história incômoda, né, para quebrar o incômodo do Reino do Sul com a coisa mais enoteísta do Reino do Norte. Tá? Mas na realidade você consegue ler essa história de Esaú como um bloco sozinho, né, que vai culminar no capítulo 33, tá? Que é o encontro deles, né, onde eles se emocionam, inclusive, etc. Tá? Agora, eu falei para vocês que se a gente olhar a geografia literal, não vai fazer muito sentido. Tá? Por quê? Vamos olhar aqui o mapa. Olhem o mapa aqui, tá? À direita do vídeo de vocês. Tá? Nós temos aqui os reinos de Israel, o reino da Síria, o reino arameu, né? Que é representado por Labão, o reino de Israel representado por Jacó. Né? Aí nós temos mais abaixo Judá, que é o autor da segunda parte da história, e nós temos Edom abaixo de Judá, certo? Muito bem. Agora, pensa só, geograficamente, tá? Jacó, ele vai atravessar o rio ali, tá? E ele está indo para Siquém. Olha no mapa está escrito Sequém, né? Mas é a mesma coisa, tá? Ele está indo para Siquém ali, tá? Tá entre Samaria, ó, a estrelinha Samaria ali e Betel, tá? Ele está saindo dessa região aqui, ó, e está indo para cá.
Aí o camarada manda mensageiro lá para casa do chapéu e Esaú chega antes dele chegar em Siquém. Percebe como geograficamente não faria muito sentido. Dava tempo dele chegar, montar uma fortaleza em Siquém e o Esaú não ficava nem sabendo, né, de onde ele estava. Até Esaú ficar sabendo, Jacó já tinha tido neto. Eu falei brincando, né? Agora, se você entender a geopolítica, aí você consegue compreender, tá? Houve um dado momento, né, do Reino do Sul. Por que o Reino do Sul ele mostra Jacó como covarde, né, como traiçoeiro, né? Bom, Jacó como traiçoeiro, né, tem a ver com a guerra sírio-efraimita, né, contra Judá, né, em que Israel tentou trocar o rei de Judá para eles juntos, né, Israel e a Síria tentaram trocar o rei de Judá para eles juntos subirem para a Síria. E foi isso que foi uma das coisas que culminou na destruição do reino de Israel. Tá? Agora, antes disso, houve um episódio em que Judá tentou recrutar o reino de Israel contra Edom. Tá? Por quê? Porque Edom está numa região ainda mais árida do que Judá. Né? E em dado momento, Judá subjugou Edom. E Israel subjugou todo mundo. Tá? Então, você tinha Israel mandando em Judá e em Edom. Tá? Porém, num dado momento, Edom se liberta. Tá? Edom se liberta de Judá. Né? Em um momento em que as coisas não estavam tão fáceis assim para o reino de Israel. Israel tinha mais facilidade, como eu falei para vocês, né? Ficava melhor quando as potências, né, para cima, ali no norte, não estavam tão fortes. Ou o Egito também estava num determinado vácuo de poder aí. Tá? Então, num dado momento, Judá resolveu botar as manguinhas de fora e resolveu ir contra os seus vizinhos, conquistar, se expandir. E ele desce contra Edom. E ele tenta recrutar o reino de Israel e não dá certo. Né? E dá a entender, inclusive, né, que ele teria pagado tributo aos israelitas e, na hora H, os israelitas não foram. Né? Então, é evidente que a história ela é interpretada, etc, etc. Mas houve alguma coisa aí, né, que fez com que o pessoal de Judá visse Israel como covarde que tinha medo de ir contra Edom. Percebe? É daí que vem. Quando você entende a geopolítica, aí faz sentido. Israel não quer, né, tá com medo de Edom. Israel quer fazer uma aliança diplomática com Edom. Israel não quer enfrentar Edom. Tá? Quando você entende isso, né, que isso é um cenário geopolítico, né, narrado na forma de uma lenda ancestral, fica muito mais fácil de compreender. Tá? Então, se for tomada como geografia literal, a história faz pouco sentido, já que o território de Esaú, Edom, estava bem distante do destino final de Jacó em Siquém, vide mapa ao lado. Todavia, se for tomada como exemplo de etiologia geopolítica, a narrativa faz todo sentido dentro de uma perspectiva do Reino do Sul no século VII antes da Era Comum. A covardia de Jacó diante de Esaú provavelmente se explica no episódio em que Amazias, rei de Judá, no século anterior, tentou recrutar a ajuda de Israel contra Edom, conforme visto em 2 Crônicas 25. Israel teria desistido no meio do caminho, o que provavelmente lhe valeu a fama de covardia, entre aspas, diante de seu irmão, tema que se tornou bastante presente nos escritos do Reino do Sul no século seguinte. Tá? Então, essa tradição de Israel Jacó tem medo de Esaú, vem daí, tá? E aí faz todo sentido. Então repara, né, como eu falei, quando a história literal, se for tomada literalmente, ela tem um monte de problemas. Agora, se você olha para a geopolítica, ela encaixa assim perfeita, né? E aí você consegue entender, né? Mas assim, Felipe, mas então você está falando que a história é furada? Não, eu estou falando que a história não é literal.
né, os antigos semitas eles tinham esse hábito de usar lendas ancestrais para explicar a geopolítica. Tá? Isso não faz da história inverídica, isso faz da história figurativa de uma realidade. Ok? E a gente precisa entender isso. Ah, Felipe, mas eu queria que só tivesse história literal. Lamento, né? Mas a cultura deles era assim, eles não eram tão preocupados com história literal quanto a gente é. A gente é muito preocupado. Eles não eram, e não é eles israelitas, eles semitas não eram preocupados, tá? Você tem vários casos assim, você tem casos inúmeros nos escritos semitas, né? Por exemplo, as tábuas sumérias, você tem tábua suméria que começa a falar dos deuses brigando entre eles e gerando filhos, e os filhos reinando por 5.000 anos, 10.000 anos, 12.000 anos. De repente começam os reis que a gente sabe que existiram. Né? Ou seja, eles misturaram, né, a mitologia deles de origem, as histórias, as lendas ancestrais, com história factual. Isso é feito, a gente tem registro disso. Era da cultura deles. Você não faria isso no século XXI, mas talvez você tenha formas de se expressar no século XXI que daqui a 1.000 anos outras pessoas vão achar absurdo, porque não fazem assim, fariam diferente. Cada cultura é de um jeito, né? Bom, vamos falar de Jaboque aqui, né? Jaboque, né, a gente viu aqui no mapinha mais para cima, ó. Vou voltar aqui, ó, onde está? Tá? Esse é o rio Jaboque aqui, tá? Tá perto de Mispá, um pouquinho acima de Gileade, tá? Né? Você percebe, né, que ele é uma espécie de um afluente aqui, né, do Rio Jordão, tá? Muito bem, aí aqui, ó, vamos olhar aqui, ó, a foto dele, tá? O lugar Jaboque que ele atravessa, né, é um banco sobre o rio, né, Jaboque, que sobe nas montanhas a leste do Jordão e desce precipitadamente para fluir para o Jordão, um lugar que é difícil de atravessar a pé. A suposta conexão entre seu nome e o raro verbo hebraico abak, que é lutar, pode ter dado origem à história em sua versão original. Então, provavelmente, a história de lutar em Jaboque tem a ver com abak, que é o esforço. Mas olha que interessante, né? O esforço aqui provavelmente é o esforço de atravessar o rio, tá? Então é um local que dá para atravessar, mas não é muito trivial de atravessar. Provavelmente, mesmo não sendo bom, não sendo o melhor lugar para atravessar, talvez fosse escolhido para a travessia por algum outro motivo, né? Muito bem. A questão do contraste entre Esaú e Jacó, né, a menção aos 400 homens de Esaú, ressalta a vulnerabilidade de Jacó. Jacó é descrito como uma pessoa frágil, né? Ele não tinha 400 guerreiros como Esaú tinha, né? Ele teria tomado uma coça de Esaú. Para todas as suas esposas, filhos, escravos e animais, ele não tem o poder militar do irmão que prejudicou. As coisas estão parecendo sombrias. Então, o cenário que é montado é um cenário sombrio, né? E aí, olha que interessante. O que a narrativa do Reino do Sul faz? Imediatamente, colocam Jacó acovardado e fraco. Aí, o que ele é obrigado a fazer? Pedir ajuda ao Eterno. Olha a diferença do Jacó do Reino do Norte, que ele vai lá e sozinho, ele não pede ajuda para ninguém, ele vai lá sozinho e enfrenta um ser celestial, né? E aqui não. O que ele faz? Ele pede ajuda, né, ao Eterno, ele pede ao Eterno, tá? E aí esse pedir ao Eterno acaba, você começa a perceber o porquê, né, com mais clareza, o porquê que foi inserido no meio dessa narrativa, porque aí se o Eterno ajudou, aí ele tem força até para encarar o ser celestial, né? Repara, tá? Então tem essa finalidade. Questão do perante a face, né? A palavra face no hebraico, panima, ocorre 7 vezes nessa passagem. Em alguns casos é traduzida como adiante, né? Então assim, eu vou mandar adiante de Esaú.
né? A forma literal de você falar isso no hebraico seria perante a face de Esaú, né? Isso sugere uma conexão com Peniel e ressalta a associação de Esaú com a figura misteriosa com quem Jacó está prestes a lutar. Então, repara, é mais daquilo que eu falei numa das outras partes, né? Até Peniel, que ele recebe esse nome porque Jacó fica face a face com ele, a palavra face, o ficar face a face, na história já está mais secularizado, né? Já está mais já não tem uma conotação religiosa ou metafísica, espiritual, como queira, né? É de novo o Reino do Sul pegando toda a narrativa do Reino do Norte e baixando um pouco a bola, né? Baixando bastante a bola. Então, o acampamento de Jacó, né? Perante a face de Esaú, etc, etc. Tá? E isso, obviamente, os comentaristas notaram isso, e aí é inevitável você associar a figura com quem Jacó luta com Esaú. E aí, para a gente poder encerrar a questão dos presentes de Jacó, né? A generosidade dos dons, né? Perdão, dons não, dos presentes, né? Que eu traduzi gift aqui como dom. Presentes de Jacó pode ser entendida quando comparada ao tributo pago por uma nação a outra. Assim, por exemplo, no século IX, antes da Era Comum, a cidade de Rindanu pagou ao rei assírio Tukulti-Ninurta II, tá aí um bom nome para o seu filho, né? Tukulti-Ninurta, né? Principalmente, né, se o seu filho for flamenguista. Não, tô brincando, né? A gente tá injuriado, né? Mas não tem jeito, o Flamengo tá ganhando tudo, né? Que coisa doida, né? É o sinal dos tempos, né? Período de trevas. Não, tô brincando. Outro dia ficaram bravos comigo que eu fiz essa piada, mas é apenas para descontrair, né, pessoal? São aulas longas, densas de informação. Se a gente não fizer uma brincadeira ou outra, fica difícil, né? Mas aí, então, ele pagou, nessa cidade, pagou tributo a esse rei assírio, né? O Tukulti-Ninurta II, pouco de prata, pão, cerveja, 30 camelos, 50 bois e 30 burros. Então, aqui você vê o que uma cidade pagou para um rei. E é muito menor do que Jacó mandou. Então, por aqui, pela cultura semita, olha a importância de você ver a cultura semita. Você percebe que, assim, Jacó mandou uma quantidade exorbitante. Ele mandou, 4 vezes o que essa cidade pagou para o rei assírio, quando o rei assírio estava lá para invadir, né? Você tem outros exemplos na Bíblia, né, na Bíblia hebraica, de pagar tributos a um rei, né? Mas o legal aqui desse achado, né, arqueológico citado pela IVP Bible Background Commentary é que ele dá uma dimensão, mais ou menos, do que era a cultura. Então, assim, Jacó está mandando, né, para o seu irmão 4 vezes o tributo do que seria um rei assírio receberia. Então ele tá pagando até, né? Ou seja, isso tem uma conotação, né, de mostrar o quanto Jacó queria ficar bem na fita com Esaú, mas, né, mostra um pouco da covardia de Jacó, mas tem também um pouco a ideia, né, de o crime não compensa, né? Assim, a trapaça, né, de Jacó, né, entre aspas, né, ali com Esaú, né, segundo a narrativa do Reino do Sul, ela sai muito caro, né? Jacó paga muito caro. Ele vai, né, Jacó para o resto da vida está pagando ainda isso daí, né? Ele é enganado pelo Labão, depois ele vai ser enganado pelos próprios filhos, né? E qualquer coisa que ele tenha ganho, ele perdeu, né, num primeiro momento aí com o Labão gastando tudo que ele tinha, tudo que ele havia trabalhado, né? Depois ele tem que fazer um acordo com o Labão, né? Tem que aceitar o que o Labão impõe, né? O Labão muda o salário dele, aí ele volta e paga uma fortuna pro Esaú,
né, né, para apaziguar o Esaú. Então aqui você percebe, né, um pouco como a coisa vai para mostrar que Jacó não se saiu bem desse arranjo, né? Esse presente seria suficiente para Esaú começar bem uma operação de pastoreio própria, ou, alternativamente, recompensar qualquer mercenário em seu emprego que estivesse antecipando o saque, né? Quer dizer, Jacó, o que Jacó está dando, Esaú não tinha por que se queixar da questão da herança, da primogenitura, etc. E aí mais um comentário da IVP também. Os presentes de Jacó a Esaú demonstram que ele é tão perspicaz como sempre. Além de ser uma tentativa de conquistar o favor de Esaú por generosidade, a chegada contínua dos rebanhos de animais desgastará qualquer esquema de emboscada e esvaziará qualquer grau de prontidão militar que Esaú possa ter planejado para seu encontro com Jacó, né? Então, ele vai, né, dando espaço e mandando, né? Para quê? Para que se Esaú estivesse tramando uma emboscada, etc., né, mandou um bando lá para uma emboscada, o que ele recebeu? Um presente para Esaú, né? Então, não, né, isso vai meio que com o objetivo de quebrar a estratégia de Esaú. Não é só um agrado, né? O espaçamento, o se antever a uma emboscada, etc., isso mostra um Jacó que ainda é traiçoeiro, né? Ainda é malandrão, vamos dizer assim, né? Ele não é bobo, não dá ponto sem nó. Ele quer agradar o irmão, mas ele não dá ponto sem nó também, né? Além disso, viajar com os animais desacelera Esaú e torna a sua companhia muito mais barulhenta, né? O que o Esaú iria fazer, né? Ele iria largar os animais lá? Não ia, ter que levar com ele, né? Ou mandar alguém levar de volta, o que ia esvaziando, né, o seu bando de homens, ou ele ia ter que levar com ele, e aí, né, todo mundo consegue ver aquela enormidade de bichos chegando, né? Não tinha como fazer uma emboscada cheia de vaca, de ovelha, de cabra, etc. Finalmente, o plano adiciona os servos de Jacó à comitiva de Esaú, uma vantagem decidida se houver brigas, né? Então, assim, aqui também, né, os servos, né, que são enviados, etc., eles vão caminhar junto com o Esaú, né? Então, mais uma vez, você tem aí como é que o Esaú poderia planejar qualquer coisa, né? Então, você percebe que a Bíblia hebraica ela vai criando um clima, né, que mostra também Jacó como um estrategista, né, como uma pessoa que sabe bem o que montar, o que armar para que as coisas possam fluir do jeito dele, né? Muito bem. E com isso, então, pessoal, né, nós chegamos ao final aqui da nossa aula, né, na verdade, do nosso capítulo 32. Eu quis fazer um pouco diferente, né, mostrar primeiro a história original, depois a expansão, porque senão ia ficar muito, muito complicado de entender, né, porque são duas histórias completamente diferentes. Então, a melhor maneira de você entender isso, pensar sobre isso, é separar as histórias, né? Uma coisa é a história do Reino do Norte, que mostra um Jacó forte, viril, capaz de enfrentar até seres celestiais, né? E o Reino do Sul, a história de um Jacó mais frágil, fraco, um Jacó medroso e que precisa pedir ajuda ao Eterno por causa do seu irmão Esaú. Essas duas histórias entrepostas, né, elas acabam... a segunda história acaba, vamos dizer assim, esvaziando a primeira, no sentido da importância, da grandeza, do fator uau, né? Uau, né? Jacó é tudo isso? Não. Ela está quebrada de propósito, né? Nem Jacó é mostrado como tudo isso, os eventos mais sobrenaturais são minimizados, porque eles não cabem bem, né, numa cultura mais monoteísta, né, uma história bem enoteísta, né? Mas é interessante, né, a gente ver a evolução também, porque é aquilo, né? Às vezes as pessoas acham que, assim,
plim, né, magicamente todo mundo em Israel se tornou monoteísta. E não foi assim, né? O monoteísmo é um desenvolvimento filosófico complexo, difícil. A Bíblia hebraica ela vai caminhando nessa direção com muita clareza, né? Mas há trechos em que isso nitidamente é uma coisa que ainda não aparece dessa forma, né? Há trechos onde você tem aí um pouco uma vibe enoteísta ou monólatra, principalmente, né? Então, num primeiro momento, né, toma-se a consciência de que só o eterno deve ser adorado, né? Para que a coisa evolua para só o eterno existe, leva tempo, né? E agora falando aqui, né, deixando um pouco de lado a questão de uma exegese mais acadêmica, falando do ponto de vista mais de fé mesmo, né, eu acredito, eu vejo nisso um plano divino, né, eu vejo nisso uma coisa que é proposital, né, o Eterno vai lidando com o ser humano à medida que o ser humano vai sendo capaz de compreender certas coisas, de entender certas coisas e de amadurecer certos conceitos. Isso é absolutamente natural, né? E as pessoas precisam perder um pouco a fantasia, né, que elas têm, às vezes, de que na Bíblia hebraica todo mundo era muito espiritual, todo mundo era muito... né, andava a 2 metros do chão, flutuava, eram, né, pessoas incríveis, seres humanos da melhor qualidade. Não era. Eles eram muito mais embrutecidos do que nós, era uma sociedade extremamente violenta, extremamente sexista, né, principalmente machista, era uma sociedade com uma cultura bárbara, né, e que o Eterno, e que assim, só pela misericórdia, né, só pela misericórdia do Eterno a gente vê ele se relacionando. Eu fico imaginando, né, o Eterno olhando no meu pai, então apertar o botão de reset, né, assim, pim, né, vamos dar um reset aí no Oriente. O Oriente Médio hoje já não é nenhuma Brastemp, né, como diziam no comercial de quando eu era criança. Quem dirá naquela época, né? Era uma região realmente muito bárbara, mas isso mostra a beleza da Bíblia hebraica, de como a Bíblia hebraica vai evoluindo esses conceitos, né? Pessoal, chegamos então ao final deste vídeo. Eu peço então a você encarecidamente que não deixe de retribuir os nossos esforços, né? A gente procura deixar essas aulas abertas aí, né, para que todos possam ter acesso segundo a sua realidade econômica, inclusive, né? Porque a gente sabe, né, que assim, um curso desse tipo, aulas dessa natureza, você só encontra em nível acadêmico, em nível de pós-graduação, muitas vezes, às vezes nem com tanta qualidade assim, né? Mas a gente procura colocar aqui de forma acessível, porque eu acredito muito na importância disso, da democratização da informação e das pessoas poderem se libertar dos dogmas, né, do fanatismo, do fundamentalismo e de visões de mundo tóxicas a partir de um entendimento mais esclarecido, mais fundamentado, mais acadêmico, mais pé no chão, né? E também entender que é possível você compreender a Bíblia hebraica no seu contexto, não precisa se tornar ateu e dizer a Bíblia hebraica é um bando de balela, não é assim, tem que saber ler a Bíblia hebraica de forma correta, de forma sólida. E eu acredito muito nisso, mas eu preciso da ajuda de todos vocês. Se você acredita nisso e você tem sido abençoado, e você tem gostado das aulas, você tem crescido, você tem aprendido, então é seu dever, não é favor, né? É seu dever também ajudar a retribuir, né? Praticar aí a retribuição. Não vamos ficar só na teoria, né? Muito obrigado a todos e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.